Pois é, meu amigo, a situação está mais tensa do que você possa imaginar. Antes mesmo do Donald Trump entrar, o Biden resolve mudar suas políticas econômicas e impor sanções a alguns países, né? E aí a gente já sabe que chega aqui no Brasil também. O Haddad soltou uma bomba ontem, todo mundo esperando que ele ia anunciar corte de gastos e economia fiscal. Não foi o que ele fez, não, pelo contrário. Ele anunciou que vai reduzir, né, os ganhos de um lado e vai ter que cobrar mais imposto de outro. Não falou em nada em reduzir gastos, não. E aí, meu amigo, o dólar bateu recorde, né? Não sei se você sabe, quando o dólar sobe, tudo sobe, inflação estoura, o preço dos juros, né? Os juros estouraram. Então o Brasil entra numa rota de colisão que você vai entender o tamanho do buraco que nós nos enfiamos. A própria JP Morgan falou que é melhor você desistir do Brasil. Outro ponto. Quem denuncia leva fumo. Lembra da Jojo Todinho? Pois é. Denúncia contra ela na PGR. Também, lembra do cara corajoso que eu mostrei para vocês no último editorial? Cadeia. É igual eu tinha dito. Enfim, tem muita coisa que a gente vai falar. Vamos falar do Bolsonaro aqui também. O Lira resolveu subir o tom. Será que o Lira agora vai começar a peitar o STF por causa dos avanços do Supremo Tribunal Federal? Sei não, hein? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Bora entender tudo isso? Então vem comigo. Não esquece, tá? Vai, dá um chorinho aí para esse cara que fica mendigando aqui, um like para você. Então, dá um like, isso é muito importante, ajuda o canal. Também, né, minha dica de ouro para você: não seja pobre no Brasil, né? Ser pobre no Brasil é ser lascado. Então, uma forma de você ganhar dinheiro, sabe, e ter um pouquinho de dignidade aqui é investindo em leilão de imóvel. Então faz o download do livro aí, e eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Vamos entender o que está acontecendo? Bora para cima? Vem comigo, olha só. O meu amigo Von Serran, ele fez assim um retrato do Brasil como ele está, né? O anúncio do corte de gastos já chegou trazendo desespero. Deu desespero. E hoje temos o dólar a quase R$6. Recorde, coisa mais alta, né, de todos os tempos. Bolsa despenca, com fuga de investimentos, gerando mais fuga de investimentos. Ou seja, a galera tá pegando o seu dinheiro e picando mula do Brasil, vazando do Brasil. O funcionalismo já promete grandes manifestações. Vai ter. Por quê? Porque, segundo eles, vai ter um corte aí, né, de aumento de salário, vai ter uma limitação, atingir o mais pobre. Ou seja, não, eu vou te dar isenção de imposto, mas o seu salário só vai crescer um pouquinho assim, ó, nos últimos anos. Só que você sabe que com o governo no poder, né, o Lula no poder, o preço das coisas vai triplicar. Estamos a caminho de uma Venezuela. Fica tranquilo, tá? Fica na paz, relaxa. Washington Post, New York Times, detonando o Lula e o judiciário. Esse é o resumo dessa semana, tá? Nisso, em plena narrativa de golpe, uma pesquisa diz que o Bolsonaro estaria na frente de Lula hoje. Parte da diplomacia brasileira já está preocupada com a polêmica do Carrefour e o acordo com a União Europeia. Ou seja, não vai ter acordo com a União Europeia. Chamar a carne brasileira de lixo, né? Ou seja, é menos receita que entra, né? E menos receita, menos imposto, o gasto não acabou. Vamos se ferrar, né? Dia 20 de janeiro tá chegando. Quem chega dia 20 de janeiro? O Homem Laranja, Donald Trump, não é isso? 20 de janeiro tá chegando. Tem togado colocando a casa à venda nos Estados Unidos. Tem gente que não vai querer casa lá nos Estados Unidos, mas estão querendo dispor lá, estão com medo. Será quem, né? Todos os últimos movimentos foram de desespero. Isso explica a quantidade de erros, o ciclo dos caras acabou e eles estão caindo na real. Cara, é o seguinte, eu tô com esperança, é o tal do remédio amargo. Para Dilma cair, o Brasil teve que quebrar. Para o Lula cair, infelizmente, ele vai fazer a mesma coisa que a Dilma fez. Não vai ter, não tem choro nem vela, né? Nem uma pinga amarela debaixo do meu travesseiro. Você já viu essa, né? Então, não tem história, cara. Tá? A situação tá grave. É um remédio amargo?
Muita gente vai passar dificuldade? Vai. Mas é a única forma do pessoal enxergar que não tem almoço grátis, que a picanha não chega, né? Que a cervejinha não chega. Agora, a grande questão é, ainda está em tempo da gente se levantar, ou já é uma Venezuela e uma Cuba? Até entrou, né? Escolheram o comunismo aqui no Brasil. Mas não vamos sair. Eu ainda acredito que em 2026 o plano, né, o sistema, não está satisfeito. Entende uma coisa? Mesmo esses juízes, esses barões, eles estão vendo tudo isso, bonito, odeiam o bolsonarismo, tem que arrumar uma forma de abafar esse bolsonarismo, né? Mas, hora que chegar a hora que ele estiver ganhando aí, né? Esses juízes vão aumentando seus super salários, mas a hora que ele estiver ganhando aí seus 50 mil reais, 100 mil reais por mês, e saber que 100 mil reais por mês não dá para eles comprar nada em dólar, em patavina nenhum, que o dólar já tá 10, 12 reais, que aqui tá igual a moeda bolivariana lá, aí os caras vão querer que o Lula saia, né? Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Bora dar continuidade. Outro caso que a gente precisa falar. Lembra que eu falei ontem do Roque Saldanha? Para mim, um dos caras mais malucos do Brasil, né? Que ele fez um vídeo onde ele pegou a tornozeleira e falou pro Alexandre de Moraes que não ia usar aquilo que tá queimando a perna, que o Alexandre de Moraes é um covarde, para ele enfiar a tornozeleira naquele lugar, que você sabe, né? O cara é maluco. O que aconteceu? Moraes determina a prisão de radialista que quebrou tornozeleira em vídeo, né? Ninguém tinha dúvidas que isso ia acontecer, né? Então, ninguém tinha dúvidas. No momento que eu gravei o vídeo, né, ainda não tinha determinado, né? O que eu fiz o editorial ontem, reagindo sobre a coragem desse cidadão, né? Mas agora, determinaram a prisão dele. E aí, outro caso emblemático. Cara, a gente começa a se assustar, né? Porque, assim, a Jojo Todinho, ela fez uma denúncia, ela revelou um caso, né? E aí o que acontece? O Ministério Público recebeu a denúncia contra a Jojo Todinho depois que ela falou que o governo, né, que a campanha do Lula ofereceu 1,5 milhão para ela. Vem cá, o certo não era investigar se a acusação dela era verdadeira, né? Não seria isso? Então a Gleisi Hoffmann correu e fez a denúncia, né? E o Ministério Público já acatou. Do outro lado, Gustavo Gayer e vários outros deputados fizeram a denúncia para que investigue as contas do governo Lula sobre um possível Caixa 2. O Deltan Dallagnol também fez isso, sobre um possível Caixa 2. E aí? Nada, né? Não foram investigar, não. A Jojo Todinho revelou em um podcast que foi convidada a apoiar a campanha do presidente Luiz Inácio Lula em 2022, mediante uma proposta de 1,5 milhão. Né? Segundo a influenciadora, o convite veio sob o pretexto de uma reunião profissional, mas o assunto foi outro. Em nota, a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo confirmou ter recebido uma denúncia através da sala de atendimento ao cidadão. Os fatos narrados estão em análise para que se decida o encaminhamento adequado, considerando a competência para a investigação, informou o órgão. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, reagiu duramente às acusações em sua conta no X. Ela classificou a fala de Jojo Todinho como mentira deslavada e garantiu que nenhum artista foi pago por apoiar Lula. Não, foi tudo na base do amor, né? Eu acredito na Gleisi Hoffmann, tá, gente? Foi tudo na base do amor, tá? Nenhum artista não se beneficia em nada com o governo Lula, não tenho dúvidas disso, tá? Então, tá tudo mais dentro da pura e lídima democracia relativa do Brasil. Outro ponto que a gente precisa conversar, o Arthur Lira. O Arthur Lira já não está muito satisfeito com o que vem sendo feito com os deputados, mesmo de oposição. O Arthur Lira defendeu, né, a prerrogativa dos parlamentares, até que, enfim, deu uma luz, né? Mas escuta só o que ele falou. Inicio esta fala, nessa sessão ordinária, destacando que um dos pilares que sustentam o pleno exercício do mandato, a imunidade material do discurso parlamentar, esse direito consagrado em cláusula pétrea pelo Constituinte de 1988, assegura a cada um de nós, deputadas e deputados, a liberdade plena
de palavra em nossas manifestações feitas em plenário, permitindo que expressemos nossos posicionamentos e representemos fielmente os interesses daqueles que nos elegeram. Sem essa imunidade material, o plenário do Parlamento brasileiro, este terreno livre, onde devem ecoar os mais diversos pensamentos da sociedade, estaria sujeito a todo tipo de limitação e de censura, com claro comprometimento da atividade parlamentar e com inequívoco enfraquecimento da própria democracia. Eu faço um corte aqui para dizer que esta presidência respeita, por mais que discorde, de determinadas falas que são feitas nestas tribunas, nesta e naquela. Muitas vezes até faço de conta que não as ouço, para não aumentar o debate nem polemizar com quem eu acho que não tem razão, mas tenho a obrigação de respeitá-las, porque esta tribuna, ela é inviolável. Infelizmente, as coisas não têm acontecido de parte a parte, com o zelo que esta casa às vezes precisa, e nós fizemos inclusive alterações regimentais para isso, para que a gente tentasse diminuir os embates mais agressivos. Determinadas falas, eu penso que a Corregedoria da Casa ou o Conselho de Ética tem que atuar. Mas em especial duas que aconteceram, eu vou nominar essas duas, para não nominar que eu acho que o corregedor deveria tomar alguma posição. Elas não merecem o tratamento que estão tendo, nem da Polícia Federal, nem nos órgãos do Estado brasileiro. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna. Volto a frisar. Tentativa de criminalização de falas proferidas na tribuna deste Parlamento, local por excelência de pleno exercício de liberdade de manifestação do pensamento e de incidência absoluta da cláusula constitucional de imunidade material. Não se pode cercear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. Olha, o discurso do Lira, pela primeira vez, citou perseguição judicial e policial. A decisão veio do Flávio Dino. Demorou, né? Mas veio o discurso. É óbvio, aí vem a questionamento. Não, mas isso é só um teatro. Vai falar, fez o discursinho, não vai ficar mais do que isso. Mas eles estão sentindo, né, que vai chegar uma hora que vai pegar eles, né? Então, começa com Daniel Silveira, depois vai pegando um ou outro, de repente, não, vamos dissolver esse parlamento, que teve gente de direita demais eleito, né? Então, eles estão sentindo, né, que isso já está acontecendo, né? E não é normal, não é justo. Vamos falar um pouquinho de economia. Vamos lá. Parabéns, né? Um governo de recordes, né? Lula faz com que nós sejamos recordistas mais uma vez, né? O Lula bateu mais recordes do que a pandemia. Olha isso. O dólar fecha em 5,91. O maior valor da história com cenário fiscal no radar. Não, peraí, mas você não entendeu, tá? Não é que nós chegamos no nosso limite. Nós ainda podemos dobrar a meta. Nós ainda podemos subir ainda mais esse dólar. E aí sabe quem é que vai se lascar no Brasil? O povo brasileiro, né? Porque, cara, petróleo é lastreado em dólar, né? Muitas compras internacionais de insumos, tudo em dólar, enfim. Estão tentando burlar isso, negociando só com a China. Aí nós vamos ficar limitados, nós vamos ser, vinculados à China só. Né? Tá de brincadeira. E aí nós batemos esse recorde. Outro recorde, né? Quase. Ainda não. Ainda tem um na nossa frente, mas logo já vai mudar pela trajetória. O real é a segunda pior moeda da América Latina. América Latina não, da América toda. Tá? Toda a América. É a segunda pior moeda da América Latina em 2024. O real, na matéria do Luiz Bassi, foi a segunda moeda com pior desempenho da América Latina em 2024, com uma queda de 16,78% até novembro, conforme a Quantum Finance. Apenas o peso argentino teve pior desempenho, desvalorizando 19,49%. Pressões sobre o real aumentaram após o anúncio do ministro Fernando Haddad sobre a isenção do imposto de renda em relação, né, ao dólar. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Ele anunciou, e a medida é justa, tá? Deixa eu explicar um pouquinho de economia para vocês. Que vai dar uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E isso vai custar aí mais ou menos 45 bilhões ao ano.
Presta atenção, tá? O Haddad disse que a economia do pacote fiscal dele vai ser de 100 bilhões nos próximos 2 anos. Só isso aqui já come. Aí é lógico, quando você faz uma medida dessa, você precisa apresentar uma compensação. O que ele vai fazer? Vai taxar quem ganha mais de 50 mil reais. Quem aí ganha mais de 50 mil reais, coloca eu, né? Eu ganho mais de 50 mil reais, né? É assim, dizem que é 1% da população brasileira que ganha mais de 50 mil reais. Dizem isso. Mas o que eu tô falando para vocês? O impacto é de 45 bilhões. O que é a ideia do Haddad? É justo aqui, eu não vou ser canalha, não, porque eu sou imparcial, vocês sabem disso. Não pode falar bem do Haddad. Não, calma aí. Do Haddad, nem conheço. Estou falando das políticas que são aplicadas. A ideia de se aplicar uma isenção de 5 mil reais, ela é muito boa. Porque você tem que entender o seguinte. Quando eu, Sandro, ganho mais de 1.900, eu vou entrando na tabela do imposto de renda, que aí começa em 7,5, depois 17, depois 25, se eu não me engano, até chegar em 27,5%. Né? Tem uma tabelinha progressiva. Né? Quem está hoje na faixa de 5 mil reais deve estar aí na casa dos 12%. Eu acho que não está nos 27,5%, não. Está na casa dos 12%. Tá? Então é 12% a mais. É uma grande parte da população que está nessa situação. Então, se eu pego essa grande parte da população, são alguns milhões de pessoas, e dou essa isenção, é como se eu desse um aumento de salário, um aumento de salário de 12% para eles, porque aí eu vou deixar de tirar o imposto dele, vou deixar de roubar dele o imposto. Então, essa pessoa vai ter uma graninha a mais. Então, tipo, uma pessoa que recebe aí 5 mil reais, ela deve pagar 600, 700 reais de imposto de renda. É 700 a mais na mão dele. Esse cara vai pôr o dinheiro no comércio e o dinheiro vai circular. Isso é bom, isso não é ruim. Vai fomentar a economia. A política do PT sempre foi libera crédito, financiamento e juro no rabo do coitado do brasileiro, que ele vai lá, se endivida todo e sai comprando, mas assim eu arrecado mais porque o comércio movimenta. Tá, mas só que não vai rolar, porque o governo é tão perdulário e não tem competência nenhuma para controlar as contas públicas que o juro está lá no teto. Quem está quando pegar empréstimo? Ninguém. Ninguém quer pegar empréstimo. Ninguém tem crédito. O banco não vai emprestar para quem ele já sabe que não vai pagar. Então, o que acontece? O Haddad falou, não, nós vamos fazer isso aí. Ótimo. O problema é isso aqui, ó, 45 bilhões. Peraí. Eu vou gerar receita, vou deixar o dinheiro na mão do povo, mas eu vou gerar um buraco de 45 bilhões. E aí quando eu falo, não, mas eu vou taxar quem ganha mais de 50 mil aí para compensar isso. Quantas pessoas ganham mais de 50 mil no Brasil? Não vai dar para cobrir esse rombo nunca. Mas nunca. Sem chance. Não vai taxar. Não vai dar. Não vai colar. Então o que vai acontecer? O juro, o dólar vai continuar explodindo. Vai continuar no teto, vai continuar subindo. E com o dólar continuando subindo, eu vou ter o problema da inflação. E aí o que vai acontecer? Esse cara que ganha até 5 mil reais, que pegou 700 reais a mais, ele vai entender que os 700 reais era para aumentar aí, uma cesta básica. E ele vai entender que a cesta básica, no próximo ano, está custando 700 reais a mais. Então o que mudou para esse cara? Nada. Mas e para o cara que não ganha esses 5 mil reais? Ganha só salário mínimo. E agora a cesta vai estar batendo aí, esse absurdo. Porque vai inflacionar tudo, já está inflacionando tudo. Resultado final, se lascamos. Se lasquemos bonito. Você tá doido, filho. Tá doido, nós estamos nos lascando. Então, não vai mudar. Chega ao ponto da JP Morgan, que ela é a palpiteira do negócio. Ela fala, investe no Brasil, investe na Argentina. Pois é, a JP Morgan rebaixou as ações brasileiras e citou riscos fiscais e juros altos. É como se essa empresa, que dá a opinião de onde se deve investir ou não, é como se fosse, por exemplo, o seu advogado.
né? Seu advogado vira para você e fala, olha, faz isso aqui na audiência para você ganhar audiência. Você chega lá e faz tudo o contrário. A chance de você se lascar é grande, não é? Pois é, a JP Morgan é seu advogado que ele fala, ó, vai investir? Investe no México. Você quer investir num país arriscado, tudo? Investe no México, porque o México ainda está melhor do que o Brasil. Mas não vai para o Brasil, não, que se você colocar dinheiro lá, você vai ser taxado, o dinheiro que tiver lá vai desvalorizar, daqui a pouco o dólar está batendo R$10, todo o seu lucro vai ser consumido. Resumindo, mandou todo mundo que tem dinheiro tirar o dinheiro do Brasil. Você tem dinheiro? Está na hora de tirar do Brasil. É isso que a JP Morgan falou. E aí o que vai gerar? Vai gerar escassez, desemprego, né? Vai arrebentar o Brasil. Simples assim, né? Vai arrebentar o Brasil. Estão tentando, né, reduzir os gastos. Olha aqui. Ontem, Lula sanciona a lei para financiar ONGs que ajudam presos. A lei autoriza repasses federais para entidades sem fins lucrativos que desenvolvem atividades relacionadas à recuperação de presos. Aí eu te pergunto, meu pequeno gafanhoto, vão cortar gastos? Não, não vão. Não vão. Ou seja, né? Nós vamos estar lascados, né? Vamos fazer toda essa firula aí e tal, mas não vão cortar gastos, o dólar vai disparar ainda mais, o real vai desvalorizar, quem tem dinheiro vai tirar, e aí o Lula vai cair. O Lula vai cair. Foi o que fez a Dilma cair. Mesmo o político corrupto, mesmo o político de carteirinha, o fisiologista, aquele que onde o dinheiro tá, ele tá, não gosta de perder dinheiro. Ele vai olhar e falar, não, cadê o Temer? Alckmin, você dá conta de resolver igual o Temer? Você teve problema com merenda, né? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos segurar a mão um pouquinho, mas em 2026 a gente vai ter que trazer um gestor, um Tarcísio, Zema, vai ter que chegar alguém aí que seja gestor para recuperar as contas, para depois a gente roubar mais um cadiquinho. É assim que funciona o Brasil, tá? Então, eu ainda tenho esperança que em 2026 Lula tá fora, tá? Eu ainda tenho essa esperança. Vamos lá, por fim, mas não menos importante. Ó, a Alice Chianelli, que fez essa publicação, a Lê, Estados Unidos impõe sanções contra 21 autoridades venezuelanas por repressão e fraude eleitoral. O Biden, né, já sentiu que não adianta bater de frente ao Donald Trump. Ontem, até o Mark Zuckerberg, que é o cara do Facebook, que era todo left people, todo esquerdinha, falou, não, o Donald Trump vai fazer uma revolução no mundo e eu quero participar disso. Foi lá, fez uma coalizão, pediu desculpa pro Donald Trump e falou, não, eu quero estar do seu lado. Até as big techs que, né, o governo e o Supremo Tribunal Brasileiro tanto bate em cima, tanto detona, estão se voltando contra a esquerda. Entenderam? Até o Facebook. O Facebook ontem sentiu na pele, o advogado dele, o que é o Brasil. Aqui é o Brasil, pô. Lá no julgamento que aconteceu durante o STF lá, o advogado do Facebook falou, meu Deus. O advogado do Google falou, não dá, não. A censura sempre começa com boas intenções. O advogado do Facebook falou o seguinte, olha, eu até concordo, mas vamos colocar objetividade disso aqui. Colocar fake news. Quem que vai definir o que é fake news? Vocês estão indo longe demais. Os advogados das plataformas bateram de frente com o Supremo Tribunal Federal. E aí, a gente vê que o Biden, né, já está consolidando o caminho aqui pro Donald Trump, já voltou atrás com o Maduro, né? Impôs sanções, né? Os Estados Unidos aplicaram sanções nessa quarta-feira contra 21 autoridades da Venezuela sobre as acusações de repressão e de tentar roubar as eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais foi proclamada a reeleição do ditador Nicolás Maduro, um resultado questionado pela oposição e grande parte da comunidade internacional. Segundo essa decisão,
todas as propriedades dos sancionados nos Estados Unidos estão bloqueadas. Tem gente já vendendo propriedade nos Estados Unidos, vocês viram ali falando, né? E está proibida a realização de transações financeiras com essas pessoas e também restrição de vistos para vários funcionários identificados como responsáveis por minar a democracia e reprimir a oposição. Será o novo posicionamento dos Estados Unidos? Aqui no Brasil, essa moda pega, hein? Na lista dos sancionados pelo Departamento do Tesouro americano estão Daniela Cabejo, filha do ministro do Interior e número 2 do chavismo, até as filhas dele estão indo, hein? O ministro do Gabinete da Presidência, Aníbal Coronado, da Comunicação, Fred Nanes, e o dos Serviços Penitenciários, Júlio Garcia Zepa. Então foi pegando a galera, né? Também foi pegando o pessoal da Polícia Nacional, da Guarda Nacional, né? Todo mundo já foi indo aí para a linha. E essa galera comunista gosta de ter coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é um starter, né? Depois da sanção dos Estados Unidos, via de regra, os países da OTAN começam também, tá? E aí é interessante que tem muita gente nisso que gostam de ter palestras na Europa, em Portugal. E se forem pessoas sancionadas pelos Estados Unidos, parece que as portas não se abrem da mesma forma, né? Então, parece que a gente está vendo uma nova visão, né? Uma nova postura por parte dos Estados Unidos. Vai dar muita dor de cabeça aí, né? Estamos acompanhando, estamos ligadinhos, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E eu vejo vocês já no próximo editorial. Eu estou de volta com vocês. Abraço.